A apresentação será conduzida com o CEO, o parente, o Eduardo Rayan, e perguntas e respostas terão dos outros diretores. Bom, com esse disclaimer e boas-vindas, passo agora para o Eduardo Parente, nosso CEO, para começar a apresentação. Eduardo, por favor. Obrigado, Tosh. Bom dia a todos, gente. Obrigado pela presença de vocês. Espero que esteja todo mundo bem aí. É interessante que eu te falo no dia 3 de 2000. A questão é de que passou muito tempo desde então, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Mas acho que o grande SWOT aí, acho que o resultado aqui reflete um pouco disso, é que nesses momentos aí duros, que a gente vê muita gente sofrendo, muito negócio em dificuldade, a gente consegue olhar para dentro, ver o que a gente ao longo do primeiro trimestre e depois disso, a gente vai falar um pouquinho disso, que acho que o momento exige, a gente olha para dentro e vê a robustez que tem a companhia que a gente construiu aí, que grande parte de vocês investiu nos últimos anos. Né? Acho que a gente tem uma situação que não é trivial, a gente sempre fala do headwind do FIES, agora temos um headwind adicional, mas estamos conseguindo enfrentar muito bem isso e temos certeza que, relativamente com certeza, e provavelmente em termos absolutos, a gente vai sair dessa crise muito mais forte do que a gente entrou. Vou começar aqui pela página 3, então, acho que a questão do coronavírus, né? A gente tem trabalhado muito aqui, algumas coisas, inclusive desde antes da crise, para garantir que, tanto do ponto de vista dos nossos alunos, né, das pessoas, da saúde das pessoas, como do ponto de vista da companhia, do caixa e da operação, né, que é o que sustenta a gente no médio prazo, a gente passa por esse período com o menor impacto possível. E aí a gente trouxe alguns exemplos disso aqui, acho que são só alguns exemplos. Então na página 3 aqui em cima, do lado dos alunos, a gente em uma semana a gente conseguiu colocar todo mundo tendo aula em casa. Então as pessoas do presencial, elas têm aula no mesmo horário que elas tinham anteriormente e com o mesmo professor. Então isso foi uma batalha dura. Acho que a gente, pela pegada tecnológica que a gente sempre teve, acho que a gente teve uma facilidade provavelmente maior do que a média de conseguir fazer isso, e estamos tendo um sucesso muito grande com isso. Né? A grade curricular é a mesma, estamos dando aí 15 mil aulas por semana. Do lado do EAD, acho que, conforme esperado, não teve impacto relevante na operação, pelo contrário, a gente tem hoje muito mais alunos que já fizeram as provas do semestre do que o normal para esse período do ano. Né? E na medicina, também segue com o padrão das aulas teóricas sendo feitas ao vivo, pelos mesmos professores. Temos usado demais as ferramentas de tecnologia que que tiveram presente no Edu, que vocês viram, né? Muita coisa que a gente tem de apps e fontes de informação, inclusive com parceiros de mais alto gabarito. Na medicina, tem mais de 95% dos alunos assistindo às aulas teóricas todos os dias. Tá? É óbvio que no conjunto de tudo, né, a gente tem uma série de aulas práticas, que algumas a gente consegue uma solução virtual bastante boa. Acho que a gente não consegue, elas estão sendo acumuladas para a gente, se voltarmos em fim de maio ou em junho, a gente dá essas aulas mais um mês, mais dois, talvez entrando um pouquinho no próximo semestre, mas não tem aqui nenhuma perspectiva de nenhum aluno perder tempo para a sua graduação, e acho que de uma forma geral está sendo muito bem aproveitado esse tempo deles em casa com essa tarefa adicional. Tá? Do lado de faculdade, aqui a gente tem muitas coisas que a gente podia falar, os cursos gratuitos, livres que a gente colocou à disposição, formou Esperança, que foi uma iniciativa nossa junto com algumas entidades. O grande emblema dele foi o Cristo Redentor vestido de médico ali, mas a coisa vai muito além disso, né? São doações que a gente está juntando aqui com o governo do Rio para pessoas em necessidade. E o Resolve Sim é uma ideia
que a gente teve aqui logo no começo da pandemia, no começo da quarentena, quando foi anunciado que o Enem não seria adiado. A gente pensou em muitos dos nossos alunos, né, um grande percentual dos alunos do que é pelo menos a estágio, né, vem do ensino público. A gente vê as carências, deficiências de formação que essas pessoas têm, e aí ficamos de cabelo em pé, imaginando como seria isso mais para frente. E como a gente, alguns de vocês tiveram a oportunidade, nossa, a gente tem uma tecnologia, um formato de prática muito, muito boa, com certeza superior a 95% do que a gente vê no mercado hoje, que está acostumada a falar com todas as classes, mas em especial com as pessoas mais prejudicadas com a pandemia, né? Se a gente olhar, muitos de vocês devem ter filhos, estão tendo suas aulas virtuais aí, por Zoom, por Teams, etc. O ensino público não tem esse luxo. E a gente ficou com um dilema que a gente tinha uma situação de ter uma plataforma que a gente reconhece e é reconhecida também por muita gente de fora como excelente para chegar nesse público, mas a gente não tinha um conteúdo. E aí a gente procurou o pessoal da Escola Eleva, que tem um conteúdo espetacular aí de Enem, e pegamos o conteúdo deles, os professores deles, e montamos aí em 3 semanas um conteúdo que é praticamente 60% do conteúdo do Enem. Hoje está disponível nas nossas plataformas EAD para qualquer aluno de ensino médio de escola pública, tá? Gratuitamente. Tá? Então hoje a gente já tem quase 200 mil acessos e 10 mil usuários cadastrados utilizando a ferramenta. Isso aqui acho que foi uma coisa muito bacana que a gente fez. Temos muito orgulho disso. Do ponto de vista da empresa, né, a gente achou interessante algumas pessoas anunciando a introdução de seguro educacional. Isso é uma coisa que nós temos aqui desde 2015, para aquelas pessoas que perdem o emprego poderem continuar um tempo estudando. E a gente montou uma célulazinha aqui para ajudar os alunos a acelerar esse processo. Outra questão que foi muito importante, né, a gente, em qualquer crise, sempre pensa no caixa. A gente teve uma visão muito acertada aí, quando a pandemia ganhou contornos mais fortes na Europa. A gente se antecipou às captações que a gente teria que fazer de qualquer jeito para poder fazer o fechamento da Itália. Então, quando a pandemia de fato chegou aqui, estourou e o mercado de dívida ficou mais duro, o que faltava para a gente captar era relativamente pouco, e fizemos com muito sucesso. O Raema vai falar isso um pouquinho para frente para vocês. Tá? Então, nesse mundo pós-fechamento da Itália, a gente continua com uma alavancagem muito baixa, 1,1 vezes dívida líquida EBITDA, um cronograma de amortização bastante favorável aí, né? E aí, como todas as empresas, vamos falar também sobre isso. Temos aí mais de uma centena de ações para reduzir custo e ajustar o momento. Tem coisas que a gente está fazendo, tem coisas que a gente está pronto para fazer, mas não estamos fazendo ainda, porque o grande foco hoje é a gente ter certeza que os planos de médio prazo eles continuam inalterados. Nossa visão nesse momento é que sim, eles continuam inalterados, né? Então, temos que manter base, temos que ter um caixa forte, uma capacidade de trazer dinheiro adicional se for necessário, para a gente retomar as 3 alavancas de crescimento, que há 1 ano e meio eu venho comentando com vocês, que é o M&A, a medicina e o ensino à distância. Vou passar aqui para a página 4. Então, aqui estão alguns números, né? Então, só para refrescar a memória, no dia 13 de março, o Rio de Janeiro decretou a quarentena, seguido por São Paulo, que começou ali no dia 18, mais ou menos. E aí, nessa semana, entre 13 e 20, todos os estados, de uma forma ou de outra, as exceções, as suas quarentenas, né? Então, a ferramenta que a gente está utilizando é o Microsoft Teams. O Microsoft Teams é uma aula, né? Você tem muitas qualidades, muita coisa que a gente está tendo ideia para a volta, né? Então, a ferramenta está funcionando muito bem. E, obviamente, ela começou aqui com menos de 50% de presença.
aí você tem todos os tipos de dificuldade, desde a gente colocando a operação de pé, até alunos com dificuldade de acesso por falta de hardware ou banda de internet. Fizemos parceria com todas as operadoras, com o Magalu, no intuito de oferecer condições especiais para os alunos que não tinham. Tem um fenômeno muito interessante que está acontecendo. Eu sou professor, né, eu dou também, e eu vejo na minha aula isso claramente, né, pessoas que no início, na primeira aula ali, com muita dificuldade digital, né, de como é que liga, como é que desliga, como é que faz uma pergunta, que hoje são completamente fluentes nisso, né? E aí acho que essa curva mostra essa evolução aqui. A gente chegou na semana passada em 70% de presença ao vivo, ou seja, 70% dos nossos alunos estão assistindo a aula ao vivo. E a gente grava essas aulas, porque aí a gente entende que tem muita gente que tem dificuldade de acesso, ou a banda menor, então a aula gravada ela consome muito menos banda do que a aula ao vivo. Então, nesse quadrinho à direita aqui, mostra que 70% das pessoas estão hoje assistindo a aula ao vivo, mas 81% das pessoas estão assistindo às aulas. Tá? Isso é marginalmente melhor, mas praticamente igual ao que a gente tinha numa operação normal presencial. Né? Então, enquanto a gente tem alguns aspectos, etc., ganhando em outros, até porque as pessoas estarem focando nas suas aulas ou estarem podendo assistir isso no conforto dos seus lares. Tá? Aqui tem um fenômeno interessante. A gente foi olhar os lugares que tinha menor assistência, por exemplo, a região norte do Brasil, onde você tem mais dificuldade de internet, descobrindo, por exemplo, que 7% dos alunos estão assistindo a aula juntos. Né? Não está nesse número aqui só é acesso único, né? Então provavelmente esse número 70% é ainda maior pelas pessoas se juntando aí para poder assistir. A evasão está marginalmente pior que o ano passado. A gente olha todos os dias quanto entrou em caixa no dia anterior, a gente olha todos os dias o número de inadimplência, a gente olha todos os dias quantas pessoas assistiram a aula onde. Tá? Então, todos os dias, de 10 às 11 da manhã, a gente junta todos os diretores executivos, mais alguns, TI, jurídico, medicina, etc., para a gente olhar os números do dia anterior. Óbvio que a gente nem nós, nem ninguém tem a bola de cristal para entender o que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, mas o que vem acontecendo até agora é melhor do que o melhor cenário que a gente desenhou na origem. Passando aqui para baixo, né, a arrecadação de abril de 20 foi pior do que abril de 19, mas é single digit, tá? A gente está falando de um dígito pior do que o ano anterior. Tá? A gente tem uma série de ações aqui que a gente está fazendo para postergar a saída de caixa, adiamento do pagamento de bônus, de dividendos, CAPEX chegando mais para frente, estamos renegociando contratos, alguns representando um saving permanente, outros um saving temporário, outros apenas um adiamento, mas todos os contratos estão sendo revistos. Estamos aplicando a MP 936 para o pessoal administrativo, não tem nenhum professor que está com a jornada suspensa ou a jornada reduzida. Tá? Os professores estão trabalhando full time, todos eles. Tá? E estamos conseguindo manter 99% dos nossos funcionários em casa. Vou passar aqui para a página 5, que são os reloginhos da captação. A gente conseguiu ficar ali dentro do que a gente tinha levantado para. Peço a vocês um certo desapontamento, porque aqui no presencial a gente tem uma expectativa, pelo ritmo que a gente viu vindo, de 5 mil alunos a mais. E aí no dia 13 de março a coisa realmente parou. Tá? A gente até uma expectativazinha de passar dos 10% aqui de captação ano contra ano, que acabou não acontecendo. Né? A captação foi concluída. Tá? Esse 82% em cima é o estágio que a gente estava quando a gente mostrou isso. Né? E aí o ensino digital, uma vez mais, aí, sendo um grande destaque, um ponto interessante, a nossa captação do primeiro semestre no ensino digital foi maior que a nossa captação nos 2 semestres do ano anterior. Né? E ao contrário do presencial, no momento que houve o início da crise, né, ali, a partir do dia
13 a 16 de março, a captação seguiu forte. Em alguns lugares, inclusive, a gente retirou descontos e a captação continuou vindo. Passando aqui para a página 6, eu acho que a grande mensagem aqui da página 6, vocês, quem acompanha a gente mais de perto, sabe que a gente tem sempre uma batalha a lutar com a perda do FIES. O último ano relevante, se a gente olhar os últimos anos, a gente perdeu mais de R$1 bilhão de receita de FIES. O último ano de perda relevante é 2020. Então, o nosso plano sempre foi: vamos combater de FIES, PAD, crescimento de medicina, com reduções de custos. E é isso que a gente vinha fazendo, isso que a gente fez uma vez mais, né? O que tem fora do nosso plano, fora da nossa expectativa aqui, já são alguns impactos vindos do Covid. Primeiro, esses 5 mil alunos adicionais que eu mencionei para vocês, que não vieram dentro da captação. A nossa renovação foi aí um ponto percentual pior, tanto no presencial como no EAD. Também já vimos aí gente antevendo dificuldade. A reta final da captação, da renovação, ela foi bem pior do que a reta final da renovação no ano anterior. A gente já tem, nesses últimos 15 dias de março, aí, gente deixando de pagar, então tivemos um impacto de PDD. Tudo isso que a gente está comentando para vocês, de botar professor em casa e aumentar o plano e contratar, isso tem um impacto de custos, né, que não até o momento, pelo menos enquanto a gente estava no primeiro TRI, ele não era inferior ao que a gente está tendo nas negociações que a gente está tendo de custo para cá. Tá? Mas eu acho que a grande mensagem aqui é que, apesar dessa perda de EBITDA de 9% versus o ano anterior, a gente tem uma base muito sólida, e aí esse é um grande foco nosso. A base de alunos crescendo 13%. O EAD, uma vez mais, aí, double digits, grandes double digits. O presencial ex-FIES também crescendo mais, a gente vai olhar isso no detalhe. A receita líquida crescendo. E uma coisa que a gente acha que já era importante quando a gente olhava o nosso setor há 6 meses atrás, e agora mais ainda, uma conversão de caixa aí de 81%, uma disponibilidade de caixa muito forte e um nível de endividamento baixo. Tá? Um destaque aqui que, após o final do trimestre, mas acho que é importante a gente falar, que a gente teve a aprovação final do CAD e finalizamos, então, sem nenhuma restrição. O CAD não questionou nenhum pedaço da operação. Então, hoje já temos aí a Estado integrado e operando conosco. Passando aqui para a página 7, o que a gente tem aqui? Olhando o presencial, né, a gente tem, se você olha friamente, tem uma queda aqui de 1%. Na verdade, o que interessa é se 10% crescendo no presencial em contar FIES. Isso vem já, não é desse trimestre que isso vem já alguns trimestres evoluindo nessa direção. Tivemos ano passado uma captação recorde e esse ano fomos 7% acima desse recorde do ano passado. O que eu mencionei anteriormente da base FIES se tornando menos relevante, né? A gente tinha aí há 2 anos atrás 25% da nossa base como FIES, hoje é 9%. Lembrando que um pedaço relevante desses 25 mil alunos FIES, eles já estão dentro do FIES novo. Então, um aluno FIES novo, ele é, em termos de comportamento, muito parecido com o mensalista, né? Então, esses 25 mil, na hora que esse ano eles terminam de ir embora, a grande parte deles, e essa perda que aí a Raela vai mostrar bem, que representa o FIES aí todo o trimestre para a gente, ela vai deixar de acontecer a partir do ano que vem. Outro ponto importante é a menor dependência do nosso programa de financiamento. Eram 16 mil alunos um ano atrás, hoje estamos falando de 9 mil alunos. Embaixo, aí, em linha com o que eu já mencionei anteriormente, uma perda aí de cerca de 1 ponto percentual na taxa de retenção, e o ticket médio presencial, sem contar o FIES, cai em 2,5. Obrigado. Ok, Eduardo. Rayan, obrigado pela apresentação.
Podemos agora passar para a sessão de perguntas e respostas, só lembrando de apertar o asterisco 9 para a pergunta. Peço que limitem a 2 perguntas. E para quem está no webcast, é só fazer a pergunta pelo webcast que a gente pega aqui e repassa para o time. Obrigado. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos. Por gentileza, senhor Marcelo, queira prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por pegar as perguntas. Feliz que todos estão bem. Espero que todo mundo continue bem. Queria fazer uma pergunta sobre o WinRoom. A gente vê players menores que talvez não tenham infraestrutura online tão boa e não consigam ter essa agilidade para passar no ensino presencial as aulas para o virtual. Vocês acham que isso, no intake da segunda metade do ano, pode acabar dando uma vantagem para a Edux, no sentido de vocês talvez até offsetar uma boa parte do impacto do lockdown na base, capturando o share desses players que não têm tanta agilidade? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se você pudesse falar um pouco do que você entende de oportunidade de M&A. Tem players que estão fazendo M&A agora, vocês veem também oportunidades para vocês fazerem, ou a ideia é esperar, e que tipo de oportunidade vocês acham que pode surgir? Se pudesse comentar um pouco. Então, acho que apertei um botão aqui, eu desliguei todo mundo, então acho que tirou do mudo aqui para mim. Vamos lá, o WinRoom, acho que você tem toda a razão, Marcelo. Essa captação 20.2, a gente está se preparando para ela ainda mais no detalhe do que a gente vem, né? Então, coisas tipo transferências externas, aumento do número de cursos, a gente capitalizar o fato de que a gente tem mais de 80% dos nossos alunos achando bom ou muito boa a solução que nós demos para o presencial, e eles estão falando nisso, né? Mas acho que mais que isso, né, eu acho que agora tem uma hora da verdade do setor, que se você for olhar, a gente tinha uma situação há 3, 4 anos atrás, que os alunos vinham fortemente, sem a gente precisar fazer tanto esforço, porque tinham as capacidades de financiamento, né? Com o fim do FIES, ou muito inferiores e condições menos atraentes para os alunos, o financiamento está vindo do bolso dos alunos, né? Então, no fundo, a maré baixou e você está vendo agora quem é quem. Então, quem tem condições de caber no bolso do aluno, ou seja, quem conseguiu montar um sistema eficiente e de qualidade que caiba no bolso do aluno, vai passar muito mais forte, já vinha muito mais forte, né? E quem não conseguiu montar isso já vinha mais fraco, e a tendência agora é ficar mais fraco ainda. E aí ceder oportunidade para aqueles que estão mais robustos em tecnologia, em caixa, em qualidade, né? Levar essa tecnologia para mais aspectos do mercado, né? Para um pedaço maior do mercado. Então, assim, eu acho que sim, tá? Eu acho que vai ter gente com dificuldade de captação, vai ter gente que não vai conseguir sobreviver com o patamar de preço que a gente tem hoje, e eu acho que a pandemia tende a acelerar isso, tá? Questão do perfil do M&A, eu não acho que muda de forma relevante. Acho que o que acontece é acelerar alguns processos, tá? Então, a gente, há um mês atrás, né, um pouquinho mais talvez, estava olhando e vendo se tinha caixa. Agora que a gente tem certeza que tem, e por um bom tempo, por o tempo que durar esse negócio, aí a gente começa a olhar com mais carinho oportunidades de todos os tamanhos, tá? Então, tem muita coisa aqui para a gente olhar e entender melhor, tá? É isso? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves. Por gentileza, senhor Samuel, queira prosseguir. Bom dia, Parente, Rayana, bom dia a todos. São 2 perguntas do meu lado. A primeira é com relação ao PDD. Vocês comentaram na resposta, ou nos comentários ali, sobre provisão,
de que houve um componente no final de março, né, que era natural pela deterioração do cenário. Mas só para entender, teve algum efeito prospectivo no aumento do PDD do primeiro trimestre, ou ele é mais em relação à deterioração que vocês viram em março? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta, se vocês pudessem comentar essa questão sobre algumas entidades de classe estarem pedindo redução de mensalidades. Vocês tiveram algum problema com isso em alguma praça? Vocês tiveram que eventualmente judicializar a questão em algum lugar? Enfim, só para dar alguma cor para a gente. Obrigado. Obrigado, Samuel. Ayama aqui falando. Quanto a PDD, não teve nenhum ajuste especificamente prospectivo na forma de provisionar. Tá? Se a pergunta tem a ver com Covid ou não, especificamente não mudamos. Mas tem uma forma, no final do dia, desse ser um pouco prospectiva, que eu comentei, mas a PDD, como na verdade a quarentena começou a partir da segunda quinzena de março, onde a arrecadação já é bem menor, o prospectivo relacionado à evasão e inovação, né, que é, lembrando como é que a nossa curva de PDD, ela acelera muito, né, quando tá? Então, mas a gente não mudou o critério, não mudou o percentual, não mudou nada. A parte prospectiva é muito disso, que acelerou um pouco, né, essa questão da evasão / não renovação. Vou passar a palavra agora para o parente. Bom, eu vou pegar do Samuel aqui e aproveitar aqui do webcast, pergunta que acho que é da Maria Clara, do Real Grandeza. Para o pós-crise, vocês têm algum programa de desconto ou flexibilidade, caso tenha uma evasão considerável, caso o desemprego aumente? Então, vou conjugar as duas respostas aqui. Então, a gente tem uma pressão acontecendo, né, e muitas vezes você vê uma ansiedade do político de auxiliar aqueles que precisam, né? E aí a lei ela é para todos, né? Então teve aí já não sei mais se é 3 semanas, 4 semanas, algum tempo atrás um boom disso, né? E a gente teve várias, desde Câmara de Vereadores, a Assembleia Estadual, uma hora apareceu um projeto no Senado, e o Ministério Público falando ali. Então você tem uma situação que tem muita gente querendo fazer um esforço para auxiliar nesse momento. Tá? A gente se antecipou aqui, na verdade, né? Porque na hora que a gente olha as pessoas que estão em dificuldade, eu vejo a escola dos meus filhos, eles deram um desconto 12% linear para todo mundo, né? E eu posso pagar 100%, e tem pai de colega do meu filho que perdeu o emprego, ele não pode pagar 88%, né? Então, isso acaba que, do ponto de vista social, né, é questionável, né? Você olha aí os esforços dos R$600, os esforços de redução de conta de luz, né? Eles vão para quem mais, não de uma forma generalizada para a população como um todo, né? Então nós fizemos um primeiro programa aqui no Rio. Então assim, do ponto de vista social isso não faz sentido, e do ponto de vista do negócio também não, né? Porque a minha intenção não minha intenção é ajudar quem precisa, para que essa pessoa consiga continuar o seu sonho, consiga continuar estudando, consiga continuar na nossa base aqui, né? Então, o que nós fizemos um piloto aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa maior base, onde a gente pegou aqui 10 mil bolsas integrais para cada mês da pandemia, então já são 20 mil, onde a gente está pegando, as pessoas estão se inscrevendo, estão entrando no sistema nosso, contando quanto é que elas ganham, se perderam emprego, e contando a sua história. A gente está lendo uma a uma das histórias. Óbvio que em qualquer programa de grande escala como esse, vai ter o seu malandro aqui ou ali, né? Mas a gente entende que é parte do custo do processo. Então, a gente já teve aí no primeiro ciclo, foram 13 mil meses que nós isentamos de mensalidade. Entendendo que um pedaço disso talvez fosse gente que viraria PDD de qualquer jeito, mas, de novo, está dentro do conjunto. E um outro pedaço disso é gente que talvez abandonasse ou virasse evasão, e a gente quer manter a pessoa aqui, né? O fato é que a receptividade está sendo muito boa. Segundo ciclo no Rio aqui já temos mais 10 mil inscritos, e nós levamos isso para o Brasil inteiro, tá? Então agora
em todas as Estácios no Brasil, nesse primeiro momento, né, mas querendo levar para as outras marcas mais para frente. As pessoas como se inscrever, contar a sua história, está lendo uma a uma e buscando focar esses recursos que a gente tem naqueles que têm maior necessidade. Essas bolsas, essas concessões que nós estamos fazendo, estão condicionadas à inovação. A gente trabalha quem quer de fato renovar. Então, a mecânica, um boleto que ia vencer agora em maio, ele vai vencer só após a renovação. No caso da renovação, ele vai ser cancelado. E todos os programas têm muito explícito que, se obviamente for aprovada uma lei aqui ou ali que cancela ou que dá outros benefícios além disso, a gente perde completamente a condição de manter as duas coisas. Tá? Então, nossa expectativa, assim, onde a gente tem conversado com reguladores e com judiciário, as pessoas estão entendendo, aplaudindo e sendo super sensíveis a esse esforço nosso. E a gente acha que essa é a forma justa e correta, né, de você trabalhar o tema nesse momento. Então, e a gente tem uma visão aqui que o bem vence no fim. Tá? Então temos uma convicção de que esse caminho é o caminho vencedor e que é ele que vai estar aí no fim. Tá? Obrigado, Eduardo. Super claro. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Samuel. Nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana Salaro. Por gentileza, senhora Suzana Salaro, queira prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas. A gente tem duas perguntas. Durante o começo da discussão, Eduardo, você mencionou que vocês não alteraram as expectativas para 2021 de resultado de performance. A gente pode ler com isso que em 2020 vocês estão esperando uma recuperação mais acelerada dos resultados? Essa seria a nossa primeira pergunta. E segundo, em relação ao ponto que você acabou de mencionar sobre desconto de mensalidade, ou melhor, desculpe, as bolsas integrais, você mencionou que vocês vão estender isso para o Brasil todo. Quantas bolsas vocês vão oferecer, então, por mês, a partir desse momento que vocês estão oferecendo para o Brasil todo, por gentileza? Oi, Suzana. Bom ouvir você aí. Vamos lá. 2020 está muito cedo ainda, né? É uma coisa interessante, a gente tem uma visão muito boa do que vai acontecer nas próximas 2, 3, 4 semanas e muito boa de 2021, né? O segundo semestre, ele ainda tem muita variável para acontecer. Mas, na verdade, a gente não trabalha nesse momento com uma recuperação acelerada em 2020, tá? Ainda que seja cedo, mas o nosso base case não é esse. Mas o que acontece em 2021, né, de novo, a gente tem a entrada da Itália, a gente tem o EAD e a medicina que seguem crescendo independente de coronavírus, e a gente tem o fim das perdas fiéis. Né? Então, na hora que a gente soma isso tudo, né, EAD, medicina... Alô? Alô? Eu estou aqui, não? Voltei? Voltei. Voltou. Então, na hora que a gente soma isso tudo, né, o crescimento da EAD medicina que está inalterado, a entrada da Itália e o fim das perdas fiéis, né, assim, a gente, nesse momento, ainda perde muito mais, e acho que é difícil que seja diferente, a gente perde muito mais com a saída do fiéis do que a gente está perdendo ou vai perder com o Covid. Né? Então, na hora que essa situação volta ao novo normal, em 2021, a gente está na expectativa de manter o plano. Tá? Então, assim, o que a gente tem hoje de grande preocupação é não perder oportunidades e manter base. Tá? Então, a manutenção da base para que a gente possa, aí, passado esse inverno de 2021, a gente estar forte é muito importante. Tá? Com relação às bolsas, Suzana, a gente está evoluindo, então a gente expandiu para o Brasil inteiro nessa semana, no sábado, eu acho que foi para todo mundo, na segunda a gente começou a anunciar isso, então agora que os pedidos estão entrando mais fortemente, a gente está esperando aí em torno de 50 ou 60 mil bolsas nesse programa para o Brasil inteiro, de um mês, tá?
Não é a bolsa do semestre, é a bolsa de um mês. Só para cara, tem gente 3 meses, então ele está contando 3, ele não está contando 1. Tá? Então tem, dependendo da necessidade. Tem histórias aqui que são realmente de partir o coração, né? E aí a gente tem gente que ganha 1, tem gente que ganha 2, tem gente que junto os dados, alguns dados Alô? em torno de... Voltei? O conjunto de bolsas dadas não de alunos desfavorecidos é em torno de 50 a 60 mil. Por mês. 50 a 60 mil isenções de um mês, isso. Tá, Então, eu vou chegar ao fim do ano com 50 a 60 mil menos. Tá. E só um follow-up. Vocês têm também aquele seguro, né? Vocês vão direcionar esses alunos que estão pedindo essas bolsas para o seguro? Como que o aluno... O seguro a gente tem, de novo, desde 2015, né? E, então, quando a pessoa tem pede a bolsa e ela tem condições de receber o seguro, a gente está direcionando para o seguro, tá? E, de novo, a gente montou uma célula aqui só para atender as pessoas pedindo seguro, para ter certeza que não fique ali por falta de iniciativa ou documentação, não deixem de ser cobertos. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Cida. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Tapia. Por gentileza, senhor Victor, queira prosseguir. Bom dia, pessoal. Pergunta, sim, vai mais na linha aqui do EAD, né? E que, assim, acho que com tudo que está acontecendo aí, quarentena, lockdown, possível ter algum impacto na base presencial de alunos, né? Mas, pelo outro lado, existem alguns players pequenos que não têm estrutura, não têm capacidade de ter um EAD robusto, né? Com vocês. Então, vocês acham que, assim, esse ganho de market share que vocês podem ter no EAD, de certa forma, pode offsetar o impacto na base presencial, um potencial impacto na base presencial? Vitor, deixa eu vou responder o que eu entendi da pergunta, mas se não for isso, você me ajuda, tá? A gente tem a expectativa do EAD continuar pé embaixo, crescendo, e não isso aqui talvez seja a única coisa que a gente tem mais informação, né? Porque após a quarentena os nossos números melhoraram e não pioraram, tá? Eu acho que quem não tem EAD, né, é uma coisa interessante nessa história da maré baixando, né? As instituições foram por procurar caminhos diferentes para compensar essas perdas do FIES, né? E aí acho que cada um tem o seu caminho, né? E acho que aqui a gente, tendo escolhido o EAD, a medicina e uma eficiência que nos permita a geração de caixa para poder consolidar, eu tenho a impressão que esse caminho é um caminho vencedor, né? Então, assim, eu vejo, e a gente já, no telefone do nosso diretor de M&A aqui, já sente, gente que está tendo dificuldade de comprar e gente que está tendo dificuldade de se manter com o custo, né, perto e agora, às vezes, até superior ao que os alunos deles conseguem pagar, né? Eu acho que, sendo o nosso ticket e a nossa ficha média de 30 alto aí, né, com 70 e tanto na medicina, visto presencial, ele tem uma margem menor que isso, e nós temos uma eficiência muito grande, o conteúdo online está lá, a gente tem uma escala muito grande. Então a gente vê operações pequenas que não tem esse online, ou que não tem essa eficiência, ou que, né, e aí a questão grande aqui é que você não pode, hoje em dia, se dar ao luxo de ter custos que não agregam fortemente, que não agregam na formação do aluno, né? Então, na hora que você chega numa unidade nossa, você já esteve aqui, você vê que a coisa ela é bonita, ela é funcional, mas ela é espartana, né? A gente não tem um estacionamento, a gente não tem um ginásio, salvo algumas exceções, né? A gente trabalha com professores que têm muita qualidade para entregar aquele conteúdo, mas não necessariamente tiveram a sua
suas formações em pesquisa avançada. Temos isso também, mas é mais a exceção do que a regra, né? E temos um conteúdo online muito forte que reduz custos, né? Então a gente vê nisso tudo uma dificuldade dos pequenos, ou de quem não tem esse caminho tão bem pavimentado, né? Acho que na verdade são poucos no Brasil que tem, e a tendência é assim, eles enfraquecerem, e a gente usar esse enfraquecimento, como acho que foi o Marcelo que perguntou bem lá atrás, usar esse enfraquecimento para compensar eventuais perdas que a gente teria da nossa base presencial. O EAD segue pé embaixo, independente dele. Foi meio longo, Vitor, desculpa, cara. Não, ficou claríssimo. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro. Por gentileza, senhor Vinícius, queira prosseguir. Pessoal, bom dia a todos. Espero que esteja todo mundo seguro. Obrigado pela pergunta. São duas aqui do nosso lado. A primeira, vocês têm como dar para a gente uma ideia, mesmo que seja qualitativa, de como que a sua curva de PDD e de evasão tem se comportado no presencial e no EAD, sobretudo em abril, vocês comentaram que a arrecadação não teve uma pressão tão grande assim. E a segunda pergunta é com relação ao EAD Premium, né, com a integração da Edtalen, para quando a gente já pode esperar que vocês já tenham esse produto sendo ofertado no ciclo de captação? Agora, no segundo semestre de 20, é muito cedo, ou já dá para a gente esperar que tenha esse produto que talvez vá atacar uma outra base de alunos diferente do EAD de vocês? É isso, obrigado. Obrigado, Vinícius. PDD, a pergunta para entender um pouco melhor presencial e EAD, como é que está se comportando a arrecadação em geral, é isso? Como é que está vendo a curva? Exatamente. Então, assim, olha só que interessante. Durante essa crise, por exemplo, na área do setor, então foi aprendendo, tive que aprender literalmente um aprendizado a jato. Eu sempre ouvi que o EAD, o perfil do aluno, coisa parecida, era aquele mais dificuldade, então ia sofrer muito no período de crise. E aí, entendendo um pouco mais no detalhe, né, o que historicamente para a gente, a arrecadação do EAD sempre foi muito parecido com a arrecadação do presencial, tá? E pós quarentena, né, 16 de março, ele até melhorou, tá, no relativo. Então, de fato, hoje o que nós estamos vendo, como o parente mencionou, né, ter essa alavanca aqui do EAD também suportando toda a operação, é um motivo a mais de conforto de geração de caixa, né, que o perfil de arrecadação no relativo com o presencial até deu uma descolada. Tá, não que o presencial tenha piorado assim substancialmente, mas de fato o EAD que melhorou, tá, em relação ao nosso histórico, inclusive. Pedi para o Haroldo me ajudar aqui. Oi, Vinícius, Haroldo. Com relação ao EAD Premium, primeiro, a gente testou isso na Unitoledo, e aí é um setor bem importante para isso no primeiro semestre. Foi a nossa primeira marca que a gente operou com EAD sem marca Estácio, concorrendo com a Estácio na praça. Tá? E a gente teve alguns resultados bem positivos lá. Quando vem esse EAD Premium com marcas Edtalen, que vieram com a Edtalen, a gente começa como piloto ainda agora no segundo semestre em Fortaleza. Tá? Então, em Fortaleza a gente vai operar com marca Unifanor, então a gente passa a operar com a marca local com EAD diferente da Estácio, e Fortaleza vai ser a primeira praça que a gente vai operar com as 3 marcas. A gente opera com Estácio, a gente opera com Aiden e a gente vai operar com Unitoledo, com Unifanor. EAD Premium a gente coloca mais alguns objetos aí de aprendizagem, e para isso a quarentena acabou nos ajudando, que serviu de grande teste enorme aí, que foi como os alunos presenciais aderiram às aulas síncronas. Então, a gente no EAD Premium, além de tudo que a gente já tem, que a gente fala bastante do nosso modelo de aprendizagem, a gente começa a utilizar aulas síncronas, encontros presenciais mensais com professores de referência. Então, a gente inclui alguns pontos para poder, de fato, atingir um segmento diferente, precificar diferente. Quando vai vir no primeiro momento agora apenas em Fortaleza no segundo semestre, e na sequência a gente vai utilizar com todas as outras marcas locais que vieram com a Edtalen.
Não sei se eu te respondi, mas essa é a expectativa. Perfeito. Hayama e Haroldo, muito claro. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Bom ouvir você. Nossa última pergunta vem do senhor Caio Moscardini. Por gentileza, senhor Caio, queira prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas, uma sobre o nível de arrecadação e outra sobre PDD. Aparentemente, as mensalidades de maio já estão vencendo, então eu gostaria de saber se vocês têm um pouco de cor sobre esse nível de arrecadação ou se ainda é muito cedo. E o ponto sobre a PDD, eu gostaria de entender um pouco a dinâmica entre a PDD do mensalista, que subiu bastante, mas a PDD do par e do DIS teve uma queda substancial. Queria entender um pouco dos drivers que levaram a essa queda. Obrigado. Bom, em relação a PDD em geral e a arrecadação, mas está ainda muito no início. Mas, por enquanto, continua na mesma tendência que a gente estava observando em abril. Tá, mas, de novo, estamos muito no início ainda. Não dá para afirmar até o final do mês. Tá? Nossa expectativa é que não vai mudar. Tá ali, a gente tem acompanhado dia a dia, como o parente mencionou, e a nossa arrecadação ela tem oscilado pouco nessa relação entre acumulado e diário. Tá? Quanto a PDD, mensalista, diz o par, bom, par é mais fácil até explicar porque de fato tem caído, né? Par, a quantidade de alunos que hoje estão inscritos, então a tendência deveria ser essa mesmo. Quanto à distorção com DIS ou contra o mensalista, lembrando que a gente está, o primeiro trimestre, que é o período de captação, e é onde você tem o faturamento DIS, mas os boletos mesmo eles começam a vencer mais para frente. Então, nesse primeiro momento, você de fato tem uma PDD bem mais baixa. A PDD referente à captação, ela ocorre nos trimestres seguintes, quando começa a envelhecer ou começa a ter evasão ou não renovação, e isso começa a impactar o produto DIS, vamos dizer assim. Então, é mais natural mesmo entrar como mensalista. E aí tem também uma outra questão entre mensalista e DIS, que é quando você faz, às vezes, uma negociação mais ampla, você acaba jogando tudo junto como mensalista. Uma dessas geral, como nos meses de captação, a tendência mesmo é que esse percentual seja mais baixo. Tá entendido. Muito obrigado, viu? Obrigado, Caio. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela confiança de quem investe na gente. Acho que é um momento de fato duro, mas quem acompanha a gente de perto sabe que a gente montou um time aqui de ponta, que tem alavancado aí, trabalhado junto com um time na ponta, também de ponta, super engajado. Eu acho que o que eu estou vendo aqui nesses últimos 6 semanas aqui é um brilho no olho, uma vontade de acertar, uma vontade de educar as pessoas muito grande. Tá? Eu acho que sairemos com certeza muito mais fortes disso. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Bom dia, pessoal. Obrigado. A teleconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.